挽回残火の太刀挽回水無月挽回坂島横島八方塞がり挽回金シャラ舞踏だ挽回そうザビマル挽回八下の咎め挽回シャタツからがらしがらみの辻挽回北上天元明挽回鉄拳差し風挽回千本桜影吉挽回大グレン氷林丸挽回弱砲来光面挽回僕がキラだ Eu sinto como se vivesse num mundo feito de papelão. Eu tomo cuidado constante pra não quebrar nada e nem machucar ninguém. Mas você aguenta o Darkseid. Cinco minutos de vantagem. 5 minutos? Isso é piada. 4 minutos e 50 segundos. Vantagem de 5 minutos? Tá amolecendo com a idade, é, Batman? Ah, qual é, moleque? Vai ver se eu tô lá na lua. E a aventura continua. Fala pessoal, bora lá, bora para mais uma produção sensacional aqui no canal e dessa vez trazendo aí ó, Inferno de Dante. Já trouxe aqui esse canal algumas outras vezes também, porra, e o trabalho do cara aqui é excelente, tá? Na minha opinião. E a gente vai dar mais uma olhadinha aqui, como vocês puderam ver aí na thumb, né? Vamos falar de Jojo, um dos animes que eu mais gosto na minha vida, assim, cara. É tipo a trilha, sabe, o trio fantástico na minha opinião, assim. É Street Fighter Victory, Bleach e Jojo. Me amarro pra caramba, cara. Gosto de verdade. Mas bom, não vou falar muito não, você já tá vendo a meta aí, se der pra você me ajudar, é só ir ali no QR Code, que lá aparece lá no cantinho, né? Você já sabe como fazer. Se não der para ir pelo QR Code, tem aqui o e-mail. Se não der para ir por nenhum dos dois, você também não quiser, não tem problema nenhum. Só aí você tá aqui, já tá ajudando pra caramba, tá bom? Deixa seu comentário para ajudar ainda mais e também não esqueça de deixar o like, beleza? Isso aí vai ajudar pra caramba. E pra você, Jojo é um anime que você gosta ou é um anime que você odeia? Porque Jojo é daquela pegada, né? Ou você ama demais ou você odeia o anime, infelizmente. É 880. Mas e você? Qual é a tua pegada aí com o anime Jojo? Hã? Fala aí pra mim, tá bom? Manda aí nos comentários. Então, vamos lá, aqui ó, Inferno de Dante, tá? Vamos dar uma olhadinha, conteúdo do cara aqui, show de bola. Bora dar uma olhada no que ele tá falando, mas antes propriamente disso, né? Vou deixar minha contribuição aqui. Vamos que vamos. E diz: quando o simples supera o complexo. Manda aí, meu irmão.
No mundo do entretenimento atual, a moda é ser complexo. Mesmo que o universo, mundo e personagens possam parecer à primeira vista superficiais, é praticamente uma necessidade de mercado hoje em dia você adicionar profundidade e dramaticidade à sua trama. Aonde a gente consegue ver muito bem isso é, por exemplo, filmes de herói, que antes era um negócio bem colorido, uma galhofada de quadrinhos, ter se transformado nos últimos anos em uma indústria bem diferente, com obras como, por exemplo, The Batman e a série do Pinguim, que quase não são filmes e obras de heróis e vilões dos quadrinhos. Parece muito mais realista, muito mais humano, muito mais complexo. E essa tendência também se traduz nos novos animes e mangás. O que fazia sucesso antigamente eram os famosos Battle Shonens clássicos, obras leves e descontraídas, com personagens igualmente leves e descontraídos, na qual ele não se propunha imensa profundidade. Era uma obra que servia muito mais para divertir do que qualquer outra coisa. Mas hoje em dia a gente tem obras como Chainsaw Man, Jujutsu Kaisen, Demon Slayer, que são obras que são esses shonenzões, mas ao mesmo tempo tem uma profundidade, uma dramaticidade, algo que faz eles serem um pouco a mais, um pouco mais complexos. E nem sempre isso é bom. Porque sim, transformar algo em mais complexo faz com que o interesse aumente. É algo um pouco mais intrínseco, que a gente pode tentar perceber as diferentes nuances e mensagens que ele quer nos passar. Mas se tem um ensinamento em que eu acredito, é que é muito melhor o simples e bem feito do que o complexo e ruim. E hoje estamos aqui para exaltar exatamente isso. A simplicidade e a magia dela. Porque vamos falar de um dos meus personagens preferidos, que já apareceu no top 10 personagens. Eu sempre falo dele, mas nunca fiz um vídeo sobre Jotaro. Jotaro Kujo, um dos muitos protagonistas de Jojo e talvez, junto com o Jobrando, o personagem mais famoso de Jojo, que na minha opinião expressa perfeitamente o conceito do simples, bom e que funciona de uma maneira inigualável. Concordo, cara, concordo. E embora eu seja mais fã do Joseph, mas o Jotaro é... Porra, é foda. Engraçado porque até mesmo nesse canal, né, onde eu tô acostumado em quadros como, por exemplo, Como Criar, onde eu analiso intrinsecamente um personagem, disseco ele todo, coloco muito mais drama e importância no que ele realmente pode ter na realidade, tentando absorver tudo que ele queria demonstrar. Mas hoje é o dia do contra. Hoje é o dia onde iremos fazer o inverso disso. Porque o personagem em questão não tem necessidade de ser analisado profundamente. Até porque não tem muito o que analisar. E se engana muito quem acha que isso é ruim. Para começo de conversa, Jojo é uma obra que complexo é pouco para descrevê-la. Desde tramas, a habilidades, a personagens, principalmente nas últimas partes, você tem que literalmente fazer um TCC para entender o que tá acontecendo. Porém, Jotaro é um dos fatores mais descomplicados da obra. Ele é um personagem extremamente simples, mas não se engane. Não é porque ele é simples que ele é superficial. Dragon Ball clássico, por exemplo, é simples, mas é simplesmente um dos animes mais revolucionários que já existiu. Então vamos entender melhor essa parada. E só pra avisar, nesse vídeo terão spoilers sobre o personagem e as partes na qual ele interage, ok? E esteja avisado. Jotaro... Então calma aí, que eu vou fazer a minha mágica também. É, garoto. Jojo. Que saco. Bora voltar. Pô, o cara tá falando de Jojo, não poderia ficar sem, cara. Jotaro Kujo é o protagonista da parte 3, Stardust Crusaders, que por muito tempo eu considerei a minha parte preferida. Também gosto de Jojo, muito. pelo fato dela ter sido a primeira parte que me fez apaixonar pela obra. E nesse canal eu exalto tanto a parte 7 que eu já tava não aguentando mais falar dessa parte maravilhosa. Eu queria falar de outra coisa que eu tanto, e eu queria dar um pouco mais de importância pra ela. Inclusive o Jotaro, que é um personagem que eu amo de paixão, e eu nunca tive a oportunidade de fazer um vídeo inteiramente sobre ele. E pra provar isso, a
introdução desse personagem já é um absurdo. Porque a gente vê uma mulher acompanhada Ele por dois preso. policiais entrando em uma prisão, e a primeira coisa que o Jotaro faz quando ele aparece é chamar a própria mãe de vadia. Não, você não ouviu errado. Somos apresentados ao ultimate bad boy de todas as mídias que existem. Ninguém é mais descolado e sangue ruim que esse Que cara, ele. meu irmão. É um cara que se orgulha em sair do restaurante sem pagar, em cuspir onde passa. E por que caralhos esse fi da égua é um dos seus personagens preferidos? Você é maluco? Você é maluco? Calabreso, confie no processo, ok? Porque na sequência a gente Tá foda, mano. Parabéns aí, cara. descobre que o Jotaro voluntariamente se entregou porque ele tá com medo. Aparentemente ele está possuído. Então, como ele faz pra provar que ele tá possuído? Nada demais, ele só rouba a pistola do couro do policial e se dá um tiro na própria cabeça. E quando ele faz isso, uma aparição estranha aparece e pega a bala antes de acertar a cabeça dele. Detalhe, esse armário aí tem 17 anos de idade. 17 tá bom? anos, A é. introdução desse personagem é muito maneira porque ela é também uma subversão do que é Jojo. Porque na primeira parte a gente tem o Jonathan. Que é um cavalheiro, um cara que é super nice guy. Depois a gente tem o Joseph, que é um malandrão, um cara mais brincalhão. E E eu me amarro no Joseph, cara, mas o Jotaro é foda. agora a gente tem o Jotaro, que é praticamente um Jotaro. vilão, pelo menos no momento que ele é introduzido. E basicamente a personalidade dele não é ter um passado todo fudido e intrínseco, não é ter uma personalidade Ele é só um completamente bad boy deturpada e toda fragmentada, ou ser extremamente misterioso. Ele só é foda. Só isso. Nada mais, nada menos. E de novo, se engana muito quem acha que isso é ruim. Porque sem você perceber, Jotaro acabou de introduzir um dos conceitos mais importantes de Jojo de uma maneira espetacular. Porque esse espírito que pegou a bala, na verdade, é um instante. E depois que o Joseph e o Avdol aparecem lá pra falar isso, sim, é o mesmo Joseph, protagonista da parte 2, ele é o avô do Jotaro, eles revelam pra ele que ele não tá possuído, que na verdade isso é um stand, uma habilidade, um espírito manifestado pelas suas emoções e personalidade, e que o Jotaro é detentor do Star Platinum, um stand dedicado em força, velocidade e precisão. Enfim, eles saem da prisão e o Joseph fala pro Jotaro toda a trama. Aparentemente, eles manifestaram os stands porque uma figura do passado acabou de ser ressuscitada. Um tal de Diobrando, que lutou contra Jonathan Joestar no passado, aparentemente retornou e aparentemente ele conseguiu roubar o corpo do Jonathan. E que é o corpo que ele usa, filho da puta. quando Dio despertou a habilidade Stand, por causa da linhagem Joestar, todos os Joestar vivos também despertaram uma habilidade Stand. Depois disso, o Jotaro ele vai pra escola, né? Afinal, ele tem 17 anos de idade. Essa doidinha aqui, ela tem o cabelo do Depois Bozo. disso, o Jotaro ele vai pra escola, né? Aqui, o cabelo do Bozo. Afinal, ele tem 17 anos de idade. E lá ele é assediado por um bando de garoto e ele fica, cara, vai tomar no cu. Eu sou Sigma, caralho. Sai daqui, Do nada, porra! ele tropeça, a perna dele começa a sangrar. E a gente vê que quem na verdade fez isso foi um malandro que tava pintando um quadro. Esse machucado faz com que o Jotaro vá pra enfermaria. E lá na enfermaria, a enfermeira simplesmente fica maluca e começa a matar todo mundo e ataca o Jotaro. E nesse momento a gente já vê as habilidades do Jotaro em ação e como esse cara é foda. Porque quando ele percebe que ela tá sendo controlada, ele simplesmente beija ela para arrancar o stand parasita que tava dentro. Ele então faz isso revelando quem tava atacando, um jovem chamado Kakyoin. Ele derrota Kakyoin, mas de qualquer maneira o Jotaro acha isso muito estranho e ele leva o Kakyoin até, né, a moradia dele lá. Nesse momento é revelado que Kakyoin está sendo controlado por um parasita. Então Jotaro se propõe tirar o parasita desse cara. Então quando ele encosta nele, o parasita começa a adentrar o Jotaro. E se ele não parar logo com isso, o parasita vai infectar o Jotaro também. Mas lembre-se, a gente tá falando do Jotaro. Porque quando o parasita tá quase infectando ele, ele consegue tirar e se livrar daquela porra. Porque é isso que ele é. Esse bicho é frio. Então eles descobrem que o Kakyoin foi mandado, né, matar o Jotaro por ordens de Diobrando. E por que ele fez isso? Bom, por duas coisas. Diobrando, ele quer erradicar a linhagem Joestar de uma vez
vez por todas, mas também ele quer ter acesso ao sangue Joestar, porque ingerindo o sangue Joestar, o corpo do Jonathan iria meio que se adaptar à cabeça do Dio, e assim Dio iria extrair 100% do poder do corpo. E a gente descobre também, tanto pelo Kakyoin como pelo Avdol, que Dio está reunindo várias pessoas, vários lugares diferentes, como os seus capangas, para concluir o seu objetivo misterioso. E não satisfeito que eles acabaram de saber que Dio Brando, o vampiro de centenas de anos, está atrás deles, a galera vê que Holly Joestar, a mãe de Jotaro, também está manifestando um instant. Afinal, ela é filha do Joseph, ela tem sangue Joestar, e se o Joseph e o Jotaro despertaram habilidades, ela também despertaria. Lembrando que ela seria, não sei se ele vai falar isso aqui, mas lembrando que ela seria a primeira mulher a manifestar, porque as outras que tiveram, né, porque depois do Joseph teve uma mulher, uma menina, né, ela não despertou o stand, aí depois, aí sim, quando veio o Joseph que despertou, né, na linhagem. Mas diferente deles dois, ela é uma mulher normal, que não tá conseguindo aguentar o stand dela, que tá matando ela por dentro. Então agora essa trama tem um tempo limite olha só que e foda. Um objetivo claro. Se eles conseguirem matar Dio Brando, que foi a espoleta para que todos os Joestars despertassem habilidades stand, a mãe do Jotaro e filha do Joseph estaria salvo. Então essa ocorrência com Kakyoin é meio que o formato daqui pra frente. São os Stardust Crusaders, né, o Jotaro e seus amigos, viajando pelo mundo em busca do Dio e nesse caminho lutando contra vários de seus capangas. E alguns deles se juntam a eles, outros não. Então são basicamente mais de 40 episódios de lutas e lutas e mais lutas. E Oingo boingo. Maravilhoso. muita gente acha isso maçante, cansativo, né, de só luta toda hora, mas eu acho que é feito de uma maneira tão bem feita e tão criativa que vale a pena todo momento. Mas o que faz tudo isso ser muito mais palatável é a existência desse protagonista. É claro que a gente quer que o protagonista do anime seja um cara foda ou pelo menos tenha momentos fodas, mas o Jotaro, ele simplesmente é foda todo momento, qualquer conceito que você possa ter disso, mas é feito na medida certa. Porque Jojo tem uma veia cômica muito grande. E é bem cômico um moleque de 17 anos de idade ser tão foda. Ninguém é tão foda tendo 17 anos de idade. Então, diferente do Madara, por exemplo, que é tão foda a ponto de que você fala, cara, peraí, amigão. Mas pro Jotaro funciona e funciona muito. Então, pra exemplificar ainda melhor a simplicidade desse protagonista, eu separei algumas lutas aqui pra gente analisar e ver melhor o quanto esse personagem agrega a trama. Por exemplo, a gente tem a vez onde o grupo vai até uma cidade misteriosa e são recebidas por uma velha igualmente misteriosa. Ela aparentemente é dona de um hotel que a galera vai lá e se hospeda, né? Eles assinam lá o registro e tal, beleza. No fim do dia, essa mulher é Enya Gaio, uma das capangas mais leais do Dio e a mãe do Jay Gaio, um inimigo que a galera já enfrentou antes, que foi o cara que matou a irmã do Polnareff, que é um dos casca de bala do Jotaro. Então, quando eles estão hospedados e tal... Eu me amarro no Polnareff, cara. Puta que me amarro no Polnareff. Maravilha, o Polnareff é pego, afinal, mais cedo no anime ele matou o Jay Gaio, né, matou o filho dela. Então quando o Jotaro tá achando estranho, tá querendo saber onde o Polnareff tá e tudo mais, a velha faz de tudo pra que ele não veja certo lugar, e nesse vai e vem, ela chama o Jotaro de Jotaro, e quando ele tá distraído, ela tenta esfaquear ele, mas o Jotaro simplesmente faz ela tropeçar, e ele pergunta pra ela, por que você me chamou de Jotaro? Eu nunca te falei que meu nome é Jotaro. Então ela fala, não, tá no registro do hotel, eu li no registro e tal. E quando ele mostra o registro... Não tá o nome dele. Ele escreveu Kyutaro e não Jotaro. Ou seja, não teria como ela saber, só se ela fosse uma capanga do Dio, na qual o Dio falou pra ela, casse o Jotaro. Cara, é um detalhezinho tão bobo, mas que engrandece tanto o personagem do Jotaro como um personagem foda, porque ele não é representado como um gênio, tipo, nossa, eu vou pensar nisso e tal. Ele é só um cara das ruas, tá ligado? Sabe, é um malandro. Porque a rua não foi feita pra todo mundo. E o Jotaro é rua, irmão. E quando é revelado isso, a Enya e ele começam a lutar e tudo mais. E ela tem um poder bem do apelão, de convocar cadáveres e tal. E esse poder é quase intangível, não tem muito como você acertar ele com socos. Então, pra resolver esse problema, o que o Jotaro faz, ele
ele pede pro Star Platinum inalar o poder dela. Filhas da puta quando acaba a vape. Então depois disso ele derrota a véia e é muito foda. Mas mais do que isso, tem um OVA de 93, né, que é uma adaptação em um filme do Stardust Crusaders, que é uma obra com uma estética muito única, é bem legal. E principalmente o momento da luta do Jotaro contra a Enya nesse OVA é foda pra caralho. Olha esse momento, olha esse frame, cara. Vai tomar no cu, me tatua. Depois dessa luta contra a Negaio, eles continuam a jornada. Em determinado momento se encontram com um cara chamado Steely Dan. Ele é um cara que parece normal e tudo mais, bem arrogante. E então ele provoca eles, o que faz o Jotaro dar um socão nesse cara. Mas quem sente é o Joseph. Então ele revela que ele é um usuário de stand, mais um capanga do Dio. E o stand dele é um stand parasita que acabou de se infiltrar no cérebro do Joseph, o que faz com que todo o ataque que o Dan receba, na verdade quem recebe é o Joseph. E cara, o Araki, ele toma aqui uma decisão Araki é foda, porque como você lida com um inimigo desse? Ou vai começar uma batalha, a galera vai usar habilidades no cérebro do Jonathan pra tentar ecoar, pra pegar o Dan, e o Dan vai estar lá esfaqueando todo mundo, qual é que é? Não. A galera sai com o Joseph pra procurar uma TV que tem a ver com a habilidade do Joseph, para eles conseguirem ver o que tá acontecendo dentro do cérebro dele. E nesse momento, o Dan faz o Jotaro como o capacho dele pelo dia todo. Ele fala, podem ir pro Joseph e tal, daqui a pouco ele morre mesmo que se foda, mas eu vou me divertir com um garotão que tá dando trabalho. E ele faz o Jotaro de ponte, fica batendo o Jotaro, faz ele se humilhar de diversas vezes. E isso também é muito importante pra manutenção da nossa perspectiva, porque durante todo esse caminho o Jotaro é fodão, o caralho, blá, blá, mas ele também é uma pessoa que tem que penar, que tem que mostrar, tem coração, né, que ele não é tão fodão assim, tão intocável. E o Dan é um vilão que faz exatamente isso. Ele toca na ferida, ele faz o Jotaro joga sal ainda. Porém, em determinado momento, o Kakyoin consegue lidar com os parasitas na mente do Joseph, e nesse momento, o Dan, de uma maneira desesperada, ele vai tentar jogar o stand dele para uma menina próxima ali. E ele fica, pô, tu não vai matar uma menina, né, Jotaro? Hahaha, eu ainda tô na vantagem, mesmo que o Joseph já tenha sido libertado. Então ele vê que ele não consegue se mover, porque o Kakyoin, com a sua habilidade, ele aprisionou o stand do Steely Dan. E nesse momento, meu amigo, é a agora frase que todo mundo... Tem mais horas, essa aqui não ferrou. Tava esperando. É o Jotaro finalmente largando o soco nesse bosta, sem medo das consequências. Esse pra mim é um dos melhores episódios. Por sinal, é a ceninha rápida que tem na intro aqui no canal. Dessa parte, porque além dele ser muito foda, uma luta bacana, personagens legais e tal, eu acho que ele é executado de uma maneira muito criativa e que serve muito bem pra gente ver o Jotaro de outra forma. Afinal, se um personagem é fodão todas as vezes, ele começa a se tornar um personagem não tão identificável. Quando a gente vê um personagem perdendo, falhando, a gente se compadece mais, e ele meio que desce do pedestal, né? Se torna mais humano na nossa visão. E esse é o episódio que faz isso com esse badass infinito que é o Jotaro. Depois disso, a gente tem uma luta que vai conversar muito com o que eu falei antes do lado mais cômico e humorístico de Jojo. E como o Jotaro, como um personagem simples, consegue nutrir tantas capacidades. Porque em determinado momento, principalmente o Polnareff, se encontra contra um malandro chamado Alessi. E esse cara tem o stand de transformar todo mundo em criança, porque ele é um covarde que não consegue bater em adulto, então ele judia de criança. Então ele tem uma luta lá contra o Polnareff criança e tal, lá. O Polnareff consegue lidar com ele, ele cai do prédio e nesse momento o Jotaro tá passando. E o Alessi, no susto, transforma o Jotaro em criança. Ele fica, porra, agora sim eu vou matar o Jotaro, vou entregar ele pro Dio, vou ficar rico. Afinal, o Polnareff tem desde criança o stand dele. Mas o Jotaro, ele despertou a habilidade stand dele recentemente, né? Depois que o Dio apareceu e tal, com 17 anos. Então, ele criança é literalmente só uma criancinha. E quando o Alessi vai tentar matar o Jotaro, ele simplesmente recebe um soco na cara desse moleque. E o Jotaro criança enfia
porrada nesse cara. Porque essa é a piada. Ele é tão foda que até criança ele enfia porrada. Enfia porrada em todo E essa é uma piada que, aliado com tudo que a gente viu até aqui, funciona. A gente até Funciona fala, bem. pô, é claro que o Jotaro criança é ser o catiço. Enfiando a porra no Alessio, o poder dele não tem mais efeito. E tanto o Polnareff quanto o Jotaro, agora adultos e com stand, enfiam a porrada nele e Alessio não existe mais. Então, depois de algum tempo, nós temos a cena das cenas, que eu já falei várias vezes nesse canal aqui. Jotaro versus Darby, Nossa. o Impostador. Esse aqui é muito... Realmente, esse episódio é muito foda, mano. Mr. Juster. Essa cena é magnífica. Eu Muito já falei foda. tantas vezes dela aqui, às vezes eu expliquei, às vezes não, mas resumindo muito rápido aqui. Darby tem uma habilidade na qual você aposta com ele e se ele ganhar em qualquer jogo que seja, a sua alma é convertida em uma moeda. fichinha de poker. O grupo do Jotaro, ele é obrigado a passar pelo Darby porque eles têm que saber aonde o Dio está e qual é a sua habilidade. E sabendo que o Darby é um capanga do Dio, eles param e entram no jogo dele. Então começa a ir um por um. E em todos esses momentos, a gente, né, o telespectador, sabe que o Darby, na verdade, é um trapaceiro. Tudo que ele faz, ele já tem uma carta na manga, ele trapaceia e angaria a alma de todo mundo. Então chega o momento do Jotaro, em um jogo de pôquer. Eles então têm algumas rodadas, o Darby ganha todas, e na última rodada, o Jotaro pede para um moleque embaralhar as cartas. Afinal, ele não confia no Darby. Então o Darby, naturalmente, pede ajuda para um moleque que tava lá brincando, para ele embaralhar as cartas e tudo mais, tudo certo. Sendo que, na verdade, esse moleque também tem trabalha com o Darby. Na verdade, todo aquele mundo. bar era do Darby, todas aquelas pessoas trabalhavam para ele. Ou seja, não tinha como vencer aqui. E o moleque dá uma mão de ouro pro Darby, enquanto ele dá uma mão de merda pro Jotaro, ou seja, já era. Jotaro vai perder, ele vai perder a alma dele, acabou a história. Sendo que nesse momento, Jotaro mete o all-in. Ele aposta as almas de seus amigos, aposta a própria alma e aposta a alma de sua mãe, a mulher na qual ele se enfiou nessa aventura literalmente para salvar. Nesse jogo, ele aposta a alma dela. E ele simplesmente não pisca, ele continua na postura mais confiante do mundo. O que faz o Darby achar, puta que pariu, será que o moleque errou? Será que ele trocou as cartas? Será que ele tá realmente com a mão boa? Mas não é possível, não tem como. Mas e se? E se? E esses pensamentos começam a corroer a cabeça do Darby, que começa a fazer ele envelhecer e sucumbir à pressão. E por causa disso, a habilidade dele não tem mais efeito. E seus amigos são libertados das fichas de pôquer, assim como todas as almas que ele capturou. E no fim, a mão do Jotaro era uma merda e ele só blefou e em alto. um rei. Jotaro não é somente foda por ser foda. Se fosse só isso, ele não seria um personagem tão bom, tão cativante, tão carismático e tão icônico pra franquia. É a forma como a parte 3 é feita e formatada, com inúmeros inimigos e formas imensamente criativas de como lidar com ele, respeito. E isso que é o legal, cara, é a forma criativa como que as coisas são resolvidas. É muito legal. Dando as decisões do personagem. Acho que é por isso que eu amo tanto literalmente, Hirohiko Araki, né, o autor de Jojo, introduzindo uma situação e ele fala como o Jotaro resolveria isso. E ele pensa na forma mais foda possível, simples assim. Mas entenda que não se resume só em socos e ora. É uma fodeza que chega a ser cativante, o tão maneiro ele é. Chega um momento que você quer ser amigo dele. Por fim, temos a luta das lutas, o que é pra mim top 3 lutas que eu já vi, anime, mangá. Cara, eu gosto muito dessa batalha também, mano. The World. Jotaro versus Diobrando. E agora é diferente, porque o Diobrando também é uma pica. Até agora foram vilõezinhos secundários, alguns bem galhofa, outros mais legais, com estilos maneiros, mas agora a gente tá falando do vilão. Do vilão principal da parte e principalmente de todo o Jojo. O motivo pela qual eles fizeram toda essa viagem, essa jornada, e o motivo pela qual eles bateram em todo mundo que eles bateram até chegar aqui. O que eu quero dizer é que pro Jotaro se mostrar foda
para com o Dio Brando é bem complicado. Mas ele consegue. Porque depois que é revelado a habilidade do Dio, né? O mundo Zawardo, o parar o tempo, meio que acabou. O Dio não tem mais inimigos à altura. Mas então, quando o Dio para o tempo e ele quer brincar com o Jotaro e tudo mais, ele vê que o dedinho dele se mexe. Puta que pariu, essa Isso cena, é foda. cara, caralho. Esse é o Isso momento que foda. a gente entende que gradualmente o Jotaro tá se adaptando à habilidade do Dio. E acontece tanta coisa foda depois disso, porque em determinado momento o Dio dá um golpe forte no Jotaro, ele cai, e o Jotaro, pra ter o elemento surpresa, ele tem que se fingir de morto. E então o Dio averigua se o Jotaro tá vivo ou não, né, ouvindo o asfalto, pra sentir os batimentos sim. do Jotaro. Ele pediu pro Stand segurar o coração, é isso aí mesmo. Pra não bater. E nesse momento, ele simplesmente manda o Star Platinum pegar o coração dele e parar o batimento. O que faz ele momentaneamente morrer até que ele consiga botar o coração dele pra bater de novo. O desapego pela vida, né, que o Jotaro tem, esse ar de apostador, de que sempre é um all-in, é o que também adiciona muito na personalidade desse personagem. Enfim, ele consegue acabar com o Dio Brando e final feliz. Depois disso, ele aparece na parte 4, 5 e 6, sendo que eu vou dizer que ele é bem nerfado aqui, tá? Primeiramente porque ele diminui, ele era mais bombado quando tinha 17 anos e agora nem tanto. Na parte 4, ele é basicamente um mentor do Josuke, e pra provar como o Josuke vem melhorando as habilidades, o Araki decide colocar o Jotaro em perigo. Jotaro, que tem o poder do Star Platinum e se adaptou ao Zawardo de um nível que ele para o tempo agora, ele simplesmente apanha pra um bando de ratos, simplesmente pra o Josuke conseguir achar uma maneira inteligente de lidar com eles e salvar e meio que ter essa relação. Na parte 5 ele só faz uma pontinha de nada, só alguns minutos ele aparece, e na parte 6 ele, como pai da Jolene, ele vai visitar ela e depois ele é pego pelo Put, e ele serve aqui basicamente como um plot device, é literalmente um meio de colocar um tempo limite na trama da Jolene. E eu fico muito chateado, cara, com isso, porque eu queria de verdade que ele tivesse tido um pouco mais de tempo na história. Tudo bem que a história, a protagonista é a Jolene e tal, mas podia ter tido um pouco mais de tempo, sabe? Mas é maravilhoso, cara. Porra, eu me amarro na Jolene. Uma motivação a mais também. E eu acho que é uma leitura interessante também a gente perceber que é nas outras partes que o Jotaro explora um pouco mais da sua complexidade. Afinal, agora, ele mais velho não é mais tão porra louca quanto no passado. O que faz ele ser mais prudente e responsável, tirando um pouco daquele arquétipo bad boy fodão que ele tinha. Mas ele ainda usa muito... Que saco. Sensacional. Também na parte 6, por ele ser pai da Jolene, ter ainda mais responsabilidade e explorar uma parte que a gente ainda não tinha visto, o seu lado paterno, também é um momento que adiciona mais a isso. E eu até poderia dizer que a Jolene seria a primeira Joestar mulher, né, a desenvolver tão bem o stand, porque até então não tinha nenhum, era só homem. É engraçado perceber que nesses momentos onde o personagem ganha mais camadas, é um momento onde ele não é mais tão foda quanto antes. Ele era mais legal sendo simples e fodão, o que na maioria das vezes não é o caso, né? Quando a gente vê o personagem sem muitas camadas no início e depois ele ganha, ele se torna muito melhor. Mas com o Jotaro é o contrário, porque a simplicidade é o que faz ele, e a complexidade nem tanto. E pelo fato dele não ser nem de perto tão fodão nessas partes quanto ele é na parte 3, meio que isso faz a gente exaltar ainda mais o que o Jotaro foi. No fim do dia, o que eu acho que eu quero dizer é que complexidade é algo fascinante, porém quando bem feito. Às vezes, apostar no simples, que você tem segurança no que fazer, é algo muito melhor do que apostar no complexo. Jotaro Kujo é um dos meus personagens preferidos, mesmo sendo extremamente simples. E eu acho que isso diz muita coisa no momento que a gente tende a ser muito mais apaixonado por personagens complexos, que enfrentam diversas questões morais, que testam eles a todo momento. Não, ele só é foda e resolve os problemas sendo foda. Ao mesmo tempo que, mesmo tendo essa marra de bad boy, ele não é uma pessoa ruim, ele é alguém que
zela e protege a sua família, mesmo chamando a mãe do que ele chamou, Jotaro representa o que há de melhor na simplicidade. Ele se destaca muito nessa característica considerando a obra que ele está inserido, uma obra que tem complexo como sobrenome. Isso faz ele ser ainda mais fora da caixa. E nunca pense e tenha o preconceito de achar que tudo que é ligeiramente superficial ou raso, ou que não tem muitas camadas, profundidade, é uma merda e que não serve. Às vezes, se esses conceitos forem apresentados de maneira bem feita, supera muito tramas extremamente complicadas que não levam a lugar nenhum e que ninguém se interessa. No fim do dia, o entretenimento tem a obrigação de entreter, seja fazer você rir ou chorar. E se um personagem consegue fazer isso sendo simples, talvez isso mereça mais rosas e aplausos do que 1 milhão de camadas para fazer você sentir. E hoje em dia, vendo o cenário principalmente de animes e mangás, eu acho que esse é um conceito que as pessoas esqueceram. A galera tá tão focada nos famosos dark shonens, né, os shonen sombrios, que tem tramas complicadas, personagens pseudo profundos e que no fim não funcionam tão bem assim, ou até mesmo não sustenta a atmosfera que ele mesmo criou. E Jotaro Kujo pra mim é a resistência disso tudo. Um personagem ser tão amado e aclamado tendo esse desenvolvimento e essa personalidade diz muito, porque além de ser um bad boy fodão, ele sustenta essa bronca. E isso faz a gente acreditar nele. E talvez ele ser um personagem tão simples em uma obra tão complexa faça com que ele seja complexo. O simbolismo dele, a forma como ele é retratado é muito diferenciada, basicamente criando um paradoxo, um personagem sem muitas camadas e que funciona magnificamente, mas o fato disso acontecer faz ele ser mais complexo e profundo do que muitos que tentam e simplesmente fracassam. Por isso que Jotaro é Jotaro e uma das principais faces de uma das maiores obras que existe nessa indústria. Se você chegou até aqui, meu muito obrigado. Lembre-se sempre, curte, comenta, compartilha, se inscreva no canal, isso me ajuda demais. Se você tiver pelo celular, dê uma hypada também para ajudar o guri. Um agradecimento especial para Guilherme Paiva, Wilson Rodrigues, Arthur Zambolini. Bom, aqui ele tá agradecendo, né, a galera. Cara, simplesmente sensacional. Eu gosto pra caramba de Jojo, cara. Dá pra ver, né? Meu namorado me deu a camisa de Jojo também, tá guardada ali. Mas, porra, eu sou muito fã do Joseph. Eu gosto muito também do Jonathan. Gosto bastante do Jonathan. Mas eu acho que de todos eles, embora o Jotaro seja fodão, porque não tem outra coisa pra definir ele seja fodão, eu ainda gosto do jeito do Joseph, sabe? Eu acho que ele é, sei lá, ele é mais zoeiro, mais malandrão, não sei. Eu gosto do jeito do Joseph, mas eu me amarro também do jeito do Jotaro, lógico, né? Mas a Jolene também é muito boa. Na verdade, os protagonistas em si, né? Eles são muito bons da saga de Jojo, né? Bom, aqui é mais um sobre Jojo, tá? Aqui, ó. Como Jojo desperdiçou seu melhor vilão? Vamos ver aqui. Quanto mais consumimos obras de ficção, percebemos aquelas tramas ou personagens que foram bizarramente desperdiçados. Seja por um personagem que parecia ser muito legal e foi desenvolvido de maneira porca, ou uma trama que parecia ter muito potencial e foi para um lado bem bizarro. Fala a quantidade absurda de filmes e séries que lançam todo mês, toda semana, em inúmeros streamings, decepção e desperdício já se tornou algo normal. E aí... É porque aquele negócio, né, meu amigo? A galera, ela quer ver o simples, ela quer ver apenas o entretenimento, ela quer apenas se divertir. Ela não quer uma trama mega complexa, ela não quer uma trama super, hiper, mega master de explodir cabeça. Não, às vezes a pessoa só quer ver um tiro, porrada e bomba e acabou, obrigado. Somente isso. Mas nem sempre é assim. Aliando isso com o crescente fascínio a vilões que a maioria das pessoas tem, onde em certas obras é muito mais legal ver o vilão, ou até mesmo torcer pra ele, ver mais dele, desperdiçar um personagem desse e decepcionar com um personagem desse, eu acho que dói o dobro. E infelizmente, um dos maiores exemplos de vilões desperdiçados está em uma das minhas obras favoritas, Jojo. Uma obra extremamente conhecida pelos seus vilões. E é claro que eu
Hoshikage Kira bem no meio ali, hein? Estou me referindo ao que era para ser o vilão principal da parte 5, Vento Dourado Doppio. E só para você saber, nesse vídeo aqui terá spoilers sobre a parte 5, então esteja avisado. Para começo de conversa, eu tenho que dizer que a parte 5 é a parte que eu menos gosto. Eu acho ela divertida só, mas eu também não gosto muito não. Isso não quer dizer que ela é ruim, ela só me atinge em um ponto meio específico. pouco menos. Se a gente for falar da popularidade de Jojo, provavelmente a parte 5 é uma das que mais é responsável por Jojo ser uma obra e uma franquia tão popular. Por exemplo, eu mesmo conheci Jojo quando a parte 5 foi lançada para anime, né? A sua adaptação. E eu acho que essa é a realidade de muita gente, que só soube o que era Jojo por causa da parte 5. Esse momento foi... Não, eu conheço Jojo... Eu conheci Jojo, se eu não me engano, foi através de um vídeo que eu vi no Facebook há muitos anos atrás. Através do Facebook, cara, se eu não tô enganado. Aí eu fui descobrir, fui atrás lá pra saber o que era, né? Qual era o anime e tal, eu descobri Jojo. Aí a primeira coisa que eu vi foi o Stardust Crusader, né? Aí eu maratonei. Ainda não tinha essa parte aqui, né? A parte 5. Aí eu parei, aí quando surgiu de novo a parte 5 eu peguei e maratonei tudo de novo. Aí chegou a parte 5, aí veio de novo e por aí foi. Icônico pro mundo dos animes e pra comunidade de Jojo. Todo momento tinha um meme novo do Giorno Giovanna. Eu tenho um sonho, todo mundo sabia disso, todo mundo reproduzia isso. E por causa disso, ela é uma parte muito amada pela maioria das pessoas, porque ela tem um vínculo meio emocional com ela. Sendo que o que me incomoda nessa parte é que ela tem muitos problemas e é muito pouco criticada. Hirohiko Araki é o exemplo de um autor excêntrico. Ele é um artista puro e tudo o que isso significa. Ou seja, além de extremamente autoral, ele é um autor livre. E tá na cara que ele ama fazer o que faz. Sentido que ele não se importa tanto assim com continuismo, com tanta coerência e amarrar 1 milhão de eventos e fazer tudo fazer sentido e explicar tudo. O nome dessa série já é bem sugestivo: As Aventuras Bizarras de Jojo. É como se o nome da obra já fosse uma válvula de escape para qualquer tipo de crítica que demande algum sentido. É uma aventura bizarra, nada precisa fazer sentido. E da parte 1 à parte 4, a gente via certos momentos assim acontecendo, né? Momentos onde certos plots não eram muito explicados ou até mesmo esquecidos, poderes não eram revisitados, mas nessas partes isso tinha um certo charme. Isso era uma ocorrência rara de acontecer e que demonstrava, né, essa liberdade de Hirohiko Araki com a sua obra. Sendo que na parte 5 isso fica muito escrachado de uma maneira que incomoda. Por exemplo, no primeiro episódio da parte 5, a gente vê aquele momento onde o Giorno tá falando com aquele Luca, que é um cara da Passione, e aí o cara fica puto com ele e acerta ele com uma pá, sendo que na verdade ele acerta um sapinho que o Giorno tinha transformado no poder dele, e ele simplesmente retribui o dano pra ele, uma parada meio que uma vida por uma vida, um poder muito apelão e muito significativo, né, quase alegórico. Depois disso, quando ele luta contra o Bucciarati, ele desencadeia um poder todo bizarro, onde ele desacelera o tempo, ele fica super rápido, enfim, e tem toda uma explicação junto do poder dele, de manipular a vida, de controlar a vida e tudo mais. Essas duas propriedades do seu poder nunca mais foram usadas de novo na obra. Essas duas coisas extremamente apelonas que apareceram nos primeiros episódios, nos primeiros capítulos, não irão aparecer mais. Nunca Por exemplo, o fato do Bruno Bucciarati conseguir saber quem está mentindo só lambendo a pessoa. Isso também não vai aparecer mais, tá bom? Entende quando é um abandono tão grande que não dá pra ignorar, que não dá pra considerar, é charmoso? Mas eu acho que o abandono mais aparente dessa parte é o personagem Fugo. Ele é um dos caras que tá no bando do Bucciarati e tem um dos estandes mais animais que já existiu nessa obra. E chega um determinado momento assim que é bem crítico, que a galera fala assim, irmão, bora ficar junto, pô, bora seguir em frente e tal, e ele simplesmente fala, galera, é o seguinte, eu vou embora, tchau, tchau. Valeu. Já deu pra mim. E eu vejo pessoas querendo defender, né, essa decisão do Fugo, falando, isso aí aconteceria na realidade, pô. Um cara, quando veria que o bagulho tá indo pra merda, ele simplesmente ia falar, galera, eu quero ir embora, tchau. Sendo que essa não é uma obra de realidade, caralho, é uma obra de ficção, onde a gente... Cara, é muito foda o jeito que ele fala, na moral. E espera
finais felizes, heroísmo, momentos épicos. E esse momento é muito anticlimático, tá ligado? Sendo que depois Hirohiko Araki explicou que ele deletou toda uma parte da parte 5, aonde em determinado momento iria ser revelado que existia um espião, um traidor dentro da família Bucciarati. Sendo que ele não quis nem imaginar como seria o Bruno Bucciarati reagir a esse fato de que alguém da família dele, alguns dos filhos dele, o traiu. Então ele desistiu da ideia e simplesmente botou o fogo de escanteio porque é melhor ele ir embora do que ele ser um traidor na visão do autor. E agora é o meu momento, eu passo esse pano pra você, tá, Araki? Mas entende que as inconstâncias, as incongruências, os abandonos de conceitos e poderes e personagens, aliado com um ritmo um pouco esquisito antes nas outras partes, era, na minha opinião, muito bem ritmado e agora nem tanto. Isso talvez já eram dicas silenciosas de que o vilão dessa parte talvez seguisse pelo mesmo caminho. Mas de qualquer maneira, uma contextualizada rápida pra gente chegar no Doppio. Na parte 5 acompanhamos Giorno Giovanna, um filho do Giobrando no corpo do Jonathan Joestar. Ele é um garoto que desde pequeno esteve metido na vida criminal da Itália e ele tem o sonho de ser um gangstar, não um gangster. E ele quer se tornar um chefão da máfia que seja alguém digno e honrado, ou seja, ele quer conduzir uma organização criminosa que não venda drogas, que não esteja metido com drogas, ele é anti-drogas, ele fez Proerd. Então ele passa por todos os trâmites para conseguir se infiltrar na Passione, que é essa máfia que está se desvirtuando, que está vendendo droga pra criança, o caralho. E não é a novela do Tony Ramos, tá? E ele quer mudar tudo lá de dentro. E para isso ele se junta a um grupo de pessoas, a família Bucciarati, liderado pelo próprio Bruno Bucciarati, a.k.a. a melhor mãe dos animes. Então a.k.a. a melhor mãe dos animes é ótimo. A primeira missão que Giorno recebe fazendo parte da Passione é proteger uma garota chamada Trish Una, que é a filha do chefão da máfia, e por causa disso ela poderia ser alvo de vários inimigos, portanto eles teriam que protegê-la até o chefão. Eles passam por várias coisas e quando finalmente conseguem entregar ela, olha que surpresa, o chefão é do mal e quer ferrar com a sua própria filha, fazendo com que a família Bucciarati se vire contra o próprio chefão da Passione, fazendo dele o vilão principal dessa parte, mesmo que a gente não veja ele por bastante tempo. Essa figura é um completo mistério, aonde além de um mistério apelão pra caralho, antes de vermos a face dele, a gente vê o stand que ele controla, o King Crimson. Um stand relacionado à manipulação de tempo que é forte pra cacete. Um dos grupos que estava querendo sequestrar a Trish era o grupo de execução da Passione, que tinha traído o chefe porque eles estavam se sentindo lesados por ele. Então o líder deles, Risotto Nero, estava querendo sequestrar a Trish para afetar o chefão. Então agora, com todas as informações, podemos seguir. Conhecemos o Doppio pela primeira vez quando ele aparece tentando salvar um garoto de ser atropelado enquanto ele estava querendo caçar um insetinho. E nessa tentativa heróica ele acaba sendo parcialmente atropelado, ficando fudido na rua e um moleque nem se importa com ele. Mostrando já a temática desse personagem. Parece que ele é mais um coitado. Um homem que parece bem jovem, meio envergonhado, inocente, ingênuo, uma vítima desse mundo cruel. Porém a gente vê que ele chama a atenção de um cartomante local que viu tudo acontecendo. E a gente vê o easter egg, que a carta que ele tá segurando é a carta da estrela que representa o stand do Jotaro, muito maneiro. E esse cara, conversando com o Doppio, ele inicialmente parece um golpista, mas depois ele fica interessado nele, falando: cara, você me atraiu de um jeito misterioso, se você quiser eu nem cobro, eu só quero ler o seu destino, o seu futuro, caralho. Então, tentando ler ele, ele diz que ele estaria procurando pela sua filha, porém ele não vê ela há 10, 15 anos. Essa garota é o motivo de você ter vindo até a Sardenha, né, o lugar onde eles estão. Sendo que o Doppio é um molequinho e tal, é meio impossível ele ter, né, uma filha na qual ele não vê há 10, 15 anos. Sendo que de repente Doppio mostra quem ele é e simplesmente enfia sua mão na boca desse cartomante, rendendo ele na hora. E de repente ele começa a mudar e se remodelar e ficar mais forte, mais foda, mostrando que aparentemente esse é o chefão da máfia, né? Tudo bate, ele estaria procurando uma garota que ele não vê há 15 anos, a sua filha, blá blá. Ele obriga o cartomante a dizer aonde está o Risotto, que é um
um traidor que estaria procurando pela filha dele também. Porém, o cartomante não serve pra muita coisa e ele o mata. Porém, aquele garoto que tinha sido salvo pelo Doppio no começo do capítulo testemunhou tudo o que aconteceu. E nesse momento parece que Doppio também irá matar a única testemunha. Pelo que simplesmente ele pega o garoto e coloca ele de lado, então mostra sua preocupação somente aquele bichinho, com a gente entendendo que aquele momento onde ele tentou salvar o moleque, na verdade ele estava tentando salvar o pequeno inseto. Ele não se importa com essa merda desse moleque. Essa primeira cena já mostra exatamente como o Doppio é. Ele é o tipo de vilão psicótico. Um vilão meio esquizofrênico, aparenta ter uma dupla personalidade, uma parada meio fragmentada, né? Onde ele pode simplesmente ligar o interruptor e mudar a sua personalidade, ficar muito mais agressivo, mais forte. E essa é uma forma de fazer vilões de uma maneira até bem clássica, né? Hitchcock revolucionou isso no cinema com Psicose, fazendo o Norman Bates ser um personagem desse que sofre de distúrbios, e isso que faz ele ser um vilão. Personagem esse que inspirou todo um arquétipo que ultrapassa gerações, mostrando exatamente essa dicotomia do Doppio, dele ser um moleque ingênuo, mas que simplesmente pode clicar e te matar a hora que ele quiser, ao mesmo tempo que ele tem uma apatia seletiva. Ele aparenta não se importar nem um pouco com humanos, mas se importar com a merda de um insetinho. E tudo isso ajuda a compor um personagem verdadeiramente perturbador, porque com exceção da mudança física, ele é um personagem extremamente real. Ele bate muito com psicopatas que a gente tem no mundo real. Ele é estranhamente reconhecível, digamos assim. E portanto, assim continua. Quando, por exemplo, ele vai pegar um táxi, e aí quando ele vai pagar o cara fala: tu tá querendo passar a perna, seu turista de merda, caralho. E de novo se impondo nessa forma fraca, impotente, ingênua desse jovem, só pra depois ele clicar de novo e simplesmente massacrar esse cara como ele quiser. É quase como se fosse um lobo em pele de ovelha, de uma maneira meio proposital, meio sem querer, meio bizarro. Sendo que os aspectos mais importantes meio bizarro, Jojo Bizarre, desse personagem, que faz ele ser tão foda, na minha opinião, é quando ele tá lá meio que torturando aquele taxista e parece que ele ouviu o seu celular quebrado tocar. Nossa, isso aí é muito bizarro, cara. Que não deveria ser possível. Mas aí do nada ele faz o som de um toque de telefone e é como se ele não percebesse que ele mesmo está fazendo esse som, porque ele fala: uai, eu tô ouvindo a torre no toque de telefone, cadê o telefone? Então o Doppio vê um tigrezinho de pelúcia que tá ali de decoração no retrovisor do carro do taxista e pergunta pro cara: caralho, mas por que você não disse que tinha um telefone aqui, cara? E de novo reproduz o som de um telefone tocando. Então ele simplesmente atende esse boneco, fazendo de conta com o telefone, e começa a falar, entre aspas, com o chefe da Passione, dando as suas informações e tudo mais. E a gente vê de novo a sua aparência mudando e tudo mais. E o chefe, entre aspas, respondendo a sua ligação imaginária, dizendo que ele está sendo observado e para não atrair nenhuma atenção. E quem está observando ele é ninguém mais, ninguém menos do que Risotto Nero, mostrando que ele mesmo já sabia o perigo que estava sofrendo, mas o Doppio, inocente, digamos assim, não. Eu não sei vocês, mas quando eu vi o Doppio, né, fazendo esses sons e começando a atender coisas imaginárias, é ao mesmo tempo muito engraçado e ao mesmo tempo extremamente perturbador. Ele tem esse comportamento extremamente errático, aliado com essa dupla personalidade de que ele é o chefe, ele não é. Isso dá margem pro desenvolvimento tão rico de um vilão tão foda, cara. Você já consegue imaginar um personagem com uma infância difícil, que sempre foi muito introvertido, que nunca se sentiu bom o suficiente. Então ele cria uma outra personalidade pra ser confiante por ele, pra ser o chefe, e faz o ele introvertido fazer o trabalho sujo, na esperança de que ele, introvertido, fazendo isso, consiga chegar no nível do chefe e um dia eles se tornarem um só. Isso é só uma interpretação de como o desenvolvimento dele poderia ser. E olha que legal, um personagem desse pode ser, não é verdade? Então, a partir desse momento, a gente vê uma das melhores lutas da parte 5 e uma das melhores lutas da série, que é Doppio contra Risotto Nero. É uma batalha que faz jus ao nome da série, é uma batalha bizarra, extremamente visceral entre os dois, e que no meio da batalha, várias vezes acontece. Ele imita o som de uma ligação e começa a tentar achar de maneira obsessiva esse telefone imaginário para mais ordens, para ele ter o que fazer, porque o
Doppio introvertido, o Doppio moleque, não consegue fazer nada sozinho. Então agora é a vez dele pegar a merda de um sapo e de novo ouvir o chefe, né, sua outra personalidade, falando exatamente para não correr da luta, para chegar perto, você tem que fazer isso, você tem que enfrentar. Então ele diz: meu querido Doppio, você se esqueceu que eu te dei uma parte do meu King Crimson? Usa essa merda. Com a gente vendo a cara do stand aparecendo na sua testa, na qual a gente sabe que quando o chefe apareceu lá com o Bucciarati, apareceu o stand inteiro e agora só aparece uma versão reduzida do King Crimson. E quando eu vi isso pela primeira vez, eu falei: caralho, que foda! Será que o stand é sentiente a ponto de que ele é a segunda personalidade do Doppio? Ele é o chefe, o King Crimson é o chefe? Porque a gente já tinha tido esse conceito em partes anteriores. Na parte 3 tem o Anubis, que é um stand que basicamente controla os outros, e depois na parte 4 a gente tem o Chip Trick, que é basicamente um parasita, que não respeita a vontade do seu usuário, blá blá blá. Então Jojo, como série, transcender e o verdadeiro vilão ser um stand uma manifestação espiritual, ganhar esse nível de ciência, digamos assim, isso já faz a gente imaginar, né, o que uma pessoa tem que passar para manifestação do seu espírito ser um vilão, ser aquele que o controla. Olha aí, cara, olha onde a sua mente vai. Por causa disso, esse personagem se torna extremamente intrigante. No meio dessa luta, o grupo do Bucciarati intervém, e enquanto o Narante e o Bruno estão tentando achar onde estava aquele moleque e tal, a gente vê o Doppio escondido em uma pedra, e para ele conseguir recuperar o ferro no seu sangue, né, ficar de pé de novo, ele simplesmente come o sapo que ele estava fazendo de telefone, quebrando um pouco aquele conceito anterior de que ele caga para humanos, mas se importa com animais, com ele agora comendo a merda de um sapo. Tudo bem que foi por sobrevivência, mas o Araki até fez questão que no quadro do sapo ele tá sofrendo ali e tal, tadinho dele, sacramentando ainda mais essa ideia dele ser um vilão, né, alguém realmente mal. Então agora a gente começa a ver cenas paralelas, com a gente vendo o resto do grupo que não tava, né, nessa incursão contra o Doppio, e a gente vê que o Abakio tava vendo umas crianças jogando bola e a bola ficou presa numa árvore. Ao mesmo tempo que isso acontece, Bucciarati descobre que naquela pedra onde ele achou que o Doppio estava, na verdade, tá uma criança completamente fodida, sem camisa, praticamente morta. O Abakio resgata a bola dos moleques e fala: pô, que maravilha e tal, que cena bonita. Enquanto a gente vê essa criança de cabelo rosa no canto inferior com essa camisa que parece um pouco grande demais, né? E aí King Crimson aparece em sua totalidade. Essa é uma das páginas que eu mais gosto, assim, artisticamente falando. Claro que ela é muito, né, trágica. E a gente confirma que aquela criança, na verdade, é Doppio, que tinha acabado de roubar a camisa daquele moleque que ele deixou ali na pedra. Então, olhando para trás, ele diz que é grato por voltar à sua terra natal, enquanto o brilho da vida de Abakio escapa dos seus olhos, sacramentando de vez ele como um verdadeiro vilão maligno, e conseguiu fazer aquilo que aquela criança acabou de matar um dos personagens mais amados a sangue frio de maneira assim covarde, uma baita de uma construção. Muito Tudo covarde. Que eu falei até agora já deu pra perceber covarde. Que esse personagem funciona demais. O Doppio com essa dupla personalidade, com essa complexidade, ainda mais com essa teoria, né, do stand fazer alguma coisa, ser sentiente alguma coisa, na minha visão era um dos vilões mais promissores, se não o mais promissor que eu já vi em uma das partes de Jojo. Sendo que aí a gente vê o primeiro erro desse personagem, que é o seu passado. A gente vê que numa penitenciária feminina acabou de nascer uma criança. O que é curioso, que depois viria a temporada da Jolene. Essa criança, obviamente, numa penitenciária. Não foi criada na prisão, ela foi criada em uma igreja e parecia ser amável, parecia ser legal, e aparentemente depois de completar a maioridade iria servir à marinha, e então se despediu. Porém o padre, querendo reformar o quarto onde o Doppio ficava, vai fazer uma obra e simplesmente encontra enterrado no chão, ainda viva, a própria mãe, que por algum motivo continuava viva mesmo enterrada, mostrando a maldade inata desse garoto. Depois que a mãe de Doppio foi descoberta daquela maneira, simplesmente aquela vila pegou fogo e aparentemente foi ele, Doppio não, Diávolo, dando agora um nome para a segunda personalidade do Doppio, sendo, né, o Diávolo. Que é quase Diablo, né? É Diabo, demônio.
O diabo. Nossa, pouco sugestivo, né? Por que eu não gosto desse passado? Simplesmente porque ele é bizarramente forçado. A maldade do Doppio era uma maldade psicótica, psicopata, e ele seria capaz de fazer uma coisa dessas, com certeza. Mas tratar esse personagem complexo dessa maneira, assim, cartunesca, do clichê do vilão que nasce na prisão, tipo Bane, aí ele é criado por padre, olha que maneiro, que santidade, aí do nada descobre, nossa, esse cara é um psicopata fudido, porque ninguém fez isso, né? E aí o cara simplesmente enterra a própria mãe e deixa ela viva, não sei como. E aí quando é descoberto, foda-se, vou queimar a porra da cidade inteira. Porque sim, isso são atos de maldade, mas isso sinceramente não me convence que você é mau. São atos tão irreais, tão absurdos, tão difíceis de acreditar, que eu simplesmente não consigo levar a sério. A maldade... Como é que é? A suspensa da... Ai, caramba. Eu esqueci. Quando você dá credibilidade à parada, mesmo sendo um pouco absurda demais, né? Eu sei, eu concordo. Eu acho que é muito bizarro e pouco pra esse vilão, sabe? Ele tinha que ser algo melhor trabalhado, na minha opinião, também. Retratada no Doppio era uma maldade reacional. O mundo do jeito que é empurra ele pro limite e o seu mecanismo de defesa era só outra personalidade para revidar. E quando ele revidava, ele era mal, ele era desnecessário, mas existia, né, um impulso para isso. Um cara que simplesmente nasce, passa a vida inteira numa igreja e fala assim: agora eu vou enterrar a porra da minha mãe debaixo do meu chão aqui no meu quarto. Porque sim, entende que é muito barato, não existe muita explicação para isso, e é aquela parada, né? A diferença da ficção e da realidade é que a ficção precisa fazer sentido. Então sim, você pode pegar casos aí de psicopatas que fazem coisas absurdas e o caralho, mas quando a gente tá falando de obras de ficção e personagens retratados dessa maneira, a gente preza pelo mínimo de coerência, por um arco narrativo, por uma linha que a gente possa pelo menos ali entender o que ele tá fazendo. Quando a gente vê o Coringa no Cavaleiro das Trevas, ele é um personagem psicótico, ele é louco, ele é anarquia encarnada, mas a gente consegue entender o que ele tá fazendo, a gente consegue entender a sua linha de pensamento, do porquê ele faz o que faz. E então na batalha final do Coliseu a gente tem, né, a grande revelação do Diávolo na nossa frente, com ele passando de Doppio para ser Diávolo. Nossa, e que é o mal encarnado, né? Literalmente o nome dele é Diabo, caralho. E quando eu vi esse personagem pela primeira vez, eu fiquei tão decepcionado, cara, porque essa revelação, na minha opinião, não tem peso nenhum. A gente não viu o Diávolo fazer o que o Doppio fez e se portar como o Doppio se portava. E isso tira todo o peso da maldade do Doppio e da loucura dele. Se o Doppio é a parte boazinha e inocente e a vítima, e Diávolo é a parte maligna e o caralho, não faz sentido o Doppio ter certas reações e certos impulsos, porque em vários momentos ele é mal e ele provoca maldade sendo ele. Ele não muda pra forma Diávolo pra matar a galera e o caralho. Então o fato de demonstrar que são duas personalidades extremamente diferentes, né? E que também acaba sendo até um pouco confuso pra quem não prestar muita atenção. Realmente não dá nem pra... Tipo, peraí. O Diávolo é mais forte, é mais alto, tem um cabelo diferente, é muito diferente, é um outro personagem. E o Doppio é só um coitadinho, ai meu Deus, eu achei uma merda. Porque você entende que existiu todo um preparo com esse personagem, uma das lutas mais icônicas, um trabalho de desenvolver a sua loucura de uma maneira ímpar. E aí quando chega esse cara espalhafatoso, é praticamente rocambolesco, é um negócio que, de novo, é que nem o seu passado, é cartunesco, é demais, é forçado, é absurdo, não convence. E o mais importante de tudo, que eu acho que o Araki nunca considerou, Doppio é muito mais ameaçador, perturbador e dá muito mais medo do que o Diávolo. O Diávolo é um gostosão que fala que é mal e é forte, beleza. O Doppio é um moleque franzino com a merda de um cabelo rosa ridículo, com um pullover nada a ver, que do nada esse cara
pira e pega qualquer merda, faz telefone e finge que tá falando com um chefe e começa a matar todo mundo na frente dele. Isso é amedrontador, cara. Porque, por exemplo, esse novo charada do filme The Batman, ele impactou tantas pessoas. Porque ele não é um charada todo fantasiado que nem um Jim Carrey, só gritando e falando: ah, eu tenho uma charada pra você. Ele é um serial killer, uma mente perturbada. A aparência dele é a aparência clássica desses nerd americano incel, Shanner, o caralho, que são esses sociopatas barra psicopatas antissociais que vivem no mundo da internet e começam, né, a reproduzir e a ter esses desejos potencializados por essas tecnologias, mostrando que eles são esses monstros que estão entre nós e tudo mais. E o Doppio tem um pouco disso, né? Essa dicotomia muito forte, mostrar um cara magro, inexpressivo, inocente, que tem medo de tudo, fazer as coisas que faz, buga a nossa mente, é perturbador. E já que eu comecei a falar do Diávolo, obviamente eu tenho que falar da sua conclusão, com ele sendo vítima do Golden Wind Requiem. E assim, tudo bem, Araki, o final do Diávolo é muito foda, com ele morrendo eternamente no looping de mortes infinito. É uma demonstração muito legal de um poder que manipula e cria vida, que alcançou o Requiem, alcançou sua forma mais alta e mais poderosa. Mas mesmo assim, nem isso salva. Doppio é um personagem incrível que infelizmente foi desperdiçado para a entrada de um genérico Diobrando que vai ter que comer muito arroz de feijão para chegar nos pés do carisma do mesmo. É verdadeiramente uma pena, porque eu fico pensando, né, o quão foda poderia ter sido esse personagem, com desenvolvimentos um pouco mais ousados, um pouco mais complexos, pensar com mais carinho no passado desse personagem, não ter medo de fazer com que ele não seja um arquétipo clássico de vilão, que é um cara bonitão, manipulador, forte, que demonstra grandeza, demonstra saber o que tá fazendo. Esses tipos de personagem, que nem o Doppio, que são fracos e psicóticos, geralmente são os que mais dão calafrios. E é uma pena que Araki não tenha percebido isso na época. Mas não sei, o Diávolo ter sido como foi, talvez seja um subproduto de como toda a obra se portou, de maneira inconstante, incongruente, trazendo abandonos a todo momento. E de novo, é importante reiterar, eu não odeio a parte 5, eu gosto da parte 5. Ela é menos interessante. Eu acho que a parte 5 tem coisas maravilhosas, como o próprio Bruno Charati, que eu já falei aqui. Mas quando eu vejo um personagem com tanto potencial ter sido desperdiçado dessa forma, é algo que com certeza me incomoda, porque eu consigo imaginar o quão foda seria. Mas é importante lembrar que essa é a minha opinião e você pode ter a sua, inclusive deixe nos comentários se você concorda comigo, se você acha que o Doppio deveria ser o vilão principal ou se você gosta do Diávolo e tudo mais, enfim, fique à vontade. Se você chegou até aqui, meu muito obrigado. Lembre-se sempre, curta, comenta, compartilhe e se inscreva no canal, isso me ajuda demais. Se tiver pro seu lado, dê uma repada pra ajudar o guri. Um agradecimento especial para... Cara, eu acho o seguinte, que ele só vai agradecer aqui, né? Eu acho o seguinte, que esse vilão, né, o Doppio, ele poderia ter sido sim o vilão final da obra, sabe? Ele não precisava ter o Diávolo. Não, poderia explicar algo como, de repente, que o stand seria a manifestação da loucura dele, né? Algo desse tipo, ou fosse separado, tipo a separação do bem e do mal, sabe? A dicotomia, que deixava o Doppio louco era o stand, né? Essa vontade do stand de se ver liberto e tal. Mas, não sei, eu gosto da quinta parte também, acho ela legal, mas eu não acho ela espetacular, por exemplo. Eu não acho ela espetacular, mas é divertida, é legal. E eu acho bem interessante. Se bem que como fã de Jojo, né, da obra Jojo é foda, mas enfim. Então, pessoal, tá aí, ó, Inferno de Dante, tá? Canal maravilhoso, sensacional. Já vim aqui outra vez também e o cara manda bem pra caramba. O cara manja. E a próxima vez eu vou trazer mais conteúdo dele aqui, pode ter certeza. Então, você aí que curte Jojo, você curte Jojo mais ou menos, ou você não gosta nada? Porque normalmente as pessoas que eu conheço ou amam Jojo ou odeiam Jojo simplesmente por acharem bizarro, nojento, esse tipo de coisa. Então, diz aí pra mim, você curte Jojo? De 0 a 10, quanto Jojo é pra você? Pra mim é 10 absoluto, com certeza, tá bom? Manda aí nos comentários, vai ser ótimo a gente tá podendo trocar essa ideia. Obrigado por você ter aparecido aqui e obrigado também pela sua mensagem e pelo seu like também. Mas diz aí, Joseph, aliás, peraí, vamos reformular. Diz aí, Jonathan, Joseph, Jotaro, Jolene. Qual desses você prefere? Se bem que tem o outro, né, o Josuke também, né? Mas eu não curto muito o Josuke, não. Eu não curto muito o Josuke, não. Mas
ainda assim ele tá na lista, né? Qual deles você gosta mais? Né? Os outros eu ainda não vi não. Para mim eu parei até então na Jolene, tá? O meu favorito é o Joseph com certeza. E o seu? Qual é? Diz aí pra mim. Valeu, pessoal. Até a próxima e ora, 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 ora.